Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Ive, Wellington. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Flávia, Cláudia. Bom dia, Thaís, Well. Bom dia. Bom dia, Pri. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um Despertando com Olhos do Amor. Lembrando que ontem a Adriana abriu o livro, né, aleatoriamente, e trouxe para a gente a sessão que está no capítulo 13, que é a sessão 4, a função do tempo. Capítulo 13, sessão 4, a função do tempo, página 261. Bom dia, Lucinéia, bom dia, Rosanita, Raquel, bom dia. Então, é isso. Vamos iniciar, então, o nosso dia. Nos lembrando que o tempo nada mais é de uma grande, nada mais é que uma grande armadilha do nosso ego para manter a gente fora do agora. Por mais que isso seja difícil da gente entender, a gente não precisa entender, a gente só precisa aceitar e entregar para o Espírito Santo todas as nossas crenças de que a gente acredita muito que está preso aqui nesse mundo. E a gente então pede para ele a sua ajuda para trazer para a gente o discernimento sobre a diferença entre o tempo do nosso ego e o tempo do Espírito Santo, que é o eterno agora. Essa é a nossa oração de hoje. Então eu estava pensando, né, desde ontem eu estou pensando bastante sobre esse assunto, porque o tempo é um assunto, né, que é difícil a gente explicar aqui em poucos dias. Mas isso na verdade é uma crença minha, né? Isso na verdade é uma crença minha. Não sei se é porque talvez tenha sido um pouco mais difícil para eu compreender, né, o conceito de tempo,
para um curso de milagres, então eu acho que todo mundo talvez vai precisar de um pouco mais de tempo, mas isso é uma crença minha e não é assim que funciona no tempo do Espírito Santo, né? Então, eu separei um trecho, né, do livro texto, antes da gente fazer a leitura, da continuidade sobre a função do tempo que a Adriana trouxe para a gente. Eu separei um trecho, um trechinho que está no capítulo 26, que pode trazer, né, um conceito bacana para a gente sobre tudo isso que nós estamos falando. Então, ninguém precisa, quem não tiver com o livro não precisa acompanhar, é só para a gente receber, né, esse parágrafo que está no capítulo 26, seção 5, que é a seção que chama o pequeno obstáculo, parágrafo 3. Diz assim para a gente, esse pequeno obstáculo, né, que é o tempo. Diz assim para a gente: Deus deu o seu professor, que é o Espírito Santo, para substituir o professor que fizeste. Esse professor que nós fizemos é o nosso ego. Não para entrar em conflito com ele. E o que ele quer substituir foi substituído. O tempo, olha lá, vamos receber agora. O tempo não durou senão um instante em tua mente, sem nenhum efeito sobre a eternidade. Então, o tempo nada mais é do que a gente voltar lá para o instante inicial, né? E achar que nós nos separamos do nosso Pai, da nossa fonte criadora, né? Então, esse tempo, esse pensamento, né, ele já foi corrigido no mesmo instante. Então, se ele já foi corrigido no mesmo instante, o tempo nada mais é do que uma ilusão, uma projeção da nossa mente. Tá? Vamos continuar. E assim, todo tempo é o passado. Nós falamos sobre isso ontem, né? Todo tempo é o passado. E todas as coisas são exatamente como eram antes do tempo no qual foi feito o primeiro equívoco, e todos eles dentro desse único também continha a correção daquele equívoco e de todos os que vieram dentro do primeiro, né? Então Jesus está falando para a gente aqui, né? Aquele pensamento que nós tivemos, que foi um pensamento de que nós achávamos que conseguiríamos fazer um tempo, desculpa, fazer um mundo, né, separado de Deus, aonde nós poderíamos ser Deus, vamos se dizer, né, dentro desse mundinho nosso, né, esse pensamento já foi corrigido, já foi corrigido. Esse pensamento, o livro No Curso de Milagres chama como um equívoco, né? Isso nunca foi pecado, né? Então, é muito bom a gente sempre se lembrar de que nós não pecamos contra Deus. Foi apenas um equívoco e ele já foi corrigido no mesmo instante em que ele foi pensado, né? E a resposta de Deus para esse pensamento de separação é o Espírito Santo, né? Por isso que durante todo o livro O Curso de Milagres, Jesus fala para a gente aceitar o plano de expiação do Espírito Santo. O plano de expiação do Espírito Santo nada mais é do que a aceitação de que a separação do nosso Pai nunca aconteceu. Tendo isso em mente, fica tudo mais fácil de entender, fica tudo mais claro para entender, não só o conceito de tempo, né, mas também sobre esse pensamento de que nós nos separamos do nosso Pai. Então, para terminar então esse parágrafo, né, ali
na sentença 6 ele diz: e naquele instante diminuto, o tempo desapareceu, pois isso foi tudo o que ele jamais foi. Aquilo a que Deus deu uma resposta foi respondido e desapareceu. Então a gente volta agora, né, para o nosso capítulo 13, seção 4, a função do tempo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o tempo nada mais é do que um grande truque do nosso ego para manter a gente distante da nossa mente, para manter a gente separado da onde que tem que haver a correção, que a correção é na nossa mente. Então o tempo é uma distração para a gente ficar preso no mundo. Então sempre quando a gente se lembra sobre o tempo, a gente se lembra, por exemplo, vamos dar um exemplo sobre algo que aconteceu na nossa vida, uma experiência que não foi legal, né? Essa experiência dentro do tempo linear, que é o tempo do ego, ela está no passado, né? Então, se ela não foi legal, né? Aquilo causou para gente, né? Uma sensação, né? Que não é uma sensação boa, né? E aí a gente vai ter que tomar uma decisão parecida com algo que aconteceu no passado, né, hoje, no presente. Então a gente fica com medo, né? Por quê? A gente fica com medo porque a experiência que nós tivemos no passado, a memória que nós temos no passado não é uma memória boa e a gente projeta essa experiência no presente. Então a gente tem medo, né? E se é algo que a gente vai fazer daqui a alguns dias, né, isso vai trazer uma grande ansiedade para a gente, porque isso está no futuro, né, e o futuro é, também é uma grande jogada do nosso ego para fazer a gente se sentir ansioso e com medo, achando que aquela experiência do passado vai ser repetida, né? E a gente começa a sofrer antes de mesmo acontecer o que precisa acontecer. E a gente já sabe, segundo o curso de milagres, que tudo já aconteceu e já foi corrigido em última instância. Nossa, perfeito. E assim, né, para trazer mais perto, que conforme agora você foi falando sobre o tempo, todos esses pensamentos aí, né, do que parece que aconteceu e do que há por vir, pensamentos assim, são pensamentos de tempo, né? Então, que a gente possa, né, se lembrar de, mais uma vez, né, entregar mesmo e olhar junto com o Espírito Santo para esses pensamentos de tempo, né? Para que isso ainda fique mais perto, né? Como é que eu faço quando esses pensamentos de tempo, como você trouxe, né, sobre algo que parece que aconteceu, algo que me machucou pessoas, enfim, não sei o que for estar no cenário aí, não importa se é grande ou se é pequeno. Se eu estou trazendo esses pensamentos de tempo para esse instante aqui, eu estou vivendo aquele instante lá, que na verdade é o instante do pensamento original que a gente separou de Deus. Mas não parece, né? Parece que é aquilo que aconteceu em mil, sei lá quanto, que fulano me fez isso, ciclano fez aquilo, ou eu fiz algo a ciclano. Bom, não importa. Então, eu tô vivendo ele ali agora. Aquilo tá acontecendo de novo na minha mente. Por isso que é perfeito tudo que está vivo, né? Quando essas memórias vêm, elas vêm para serem curadas.
né? Então, por isso que é importante, naquele instante que eu pensar, por isso que é importante a vigilância, porque às vezes a gente já está equivocada e a gente nem viu que foi um pensamento desses que passou e que me Uhum. causou, pareceu me causar um transtorno, e aí eu culpo alguma coisa que está acontecendo mais próxima, sabe? É. Então, parar ali um segundinho. Ui, olha aqui, olha eu aqui, revivendo isso. Espírito Santo está aqui. Eu quero olhar junto com você para esse instante. Eu quero decidir de forma diferente. Então, eu preciso de ajuda. Tem aqui muita coisa sobre isso. E tá aqui, ó, tá vivo. E aí você começa numa conversa muito sincera com ele, entregando mesmo tudo, olhando junto com ele, dando espaço para ele entrar, né? E você ofertando ali as suas certezas. Olha, eu tenho certeza que essa pessoa é assim. Então, ó, mas eu tô cansada de manter essas ideias na minha mente. Eu não quero mais. E aí, você vai entregando, entregando. Esse é o uso que o Espírito Santo faz do tempo Isso. para desfazer o que você acredita que aconteceu. Uhum. E o como ele vai fazer, o como é com ele. A nossa parte é dar espaço para a verdade. E como é que eu dou espaço para a verdade? Trazendo a ilusão, ou seja, pensamentos de tempo para a verdade. Ó, tô acreditando muito nisso aqui. Sim, sim. Então é tão didático, né? Porque às vezes a gente fica nessa parte muito não teórica, mas racional do que é o tempo. Não, o tempo, porque tá. Não, É, não. exato. Sai da mente querer entender a eternidade, né? Querer entender. Não, ó, vamos lá. Espírito Santo quer isso. O que que tá aí agora? Vamos embora, sabe? Vamos fazer a nossa única função, que é perdoar, né? Pelo que nunca aconteceu, porque é o que você leu, né? Uhum. A diminuta e louca ideia de separação nunca aconteceu. É. Mas a gente acredita muito que aconteceu. E como é que a gente identifica que ela aconteceu? Nessas coisas que a gente nomeou em tantas outras coisas, mas que é uma coisa só, né? Uhum. Então, então é isso, fica muito mais claro, né? Quando a gente se abre. Nossa, então é isso, sabe? E É. se abrir mesmo, abrir um espaço para a verdade. E aí, como isso vai aparecer na sua, no seu cenário, aí a configuração disso, enfim, não sei, né? Mas tá muito atento a esses pensamentos, sabe? Que, que vem, sabe? Como ele vem sorrateiro, assim, ó. Uhum. E aí, com o treino, a gente vai ficando mais rápido para pegar esses pensamentos de tempo, né? Vocês É. já imaginaram, gente, agora aqui, ó, a gente não tem nenhum pensamento de tempo, nenhum pensamento de tempo agora, nenhum pensamento de tempo agora, hum, né? Sim. É isso. E assim, Então, é né? deixar a tua mente livre mesmo. Só que nós temos, para a gente caminhar para essa mente vazia, né? A gente ainda tem muito obstáculo na frente. Então, essa é a nossa tarefa, né? A Uhum. tarefa desse livro aqui é encontrar e achar todos os obstáculos que nós mesmos colocamos, né? A barreira que a gente colocou na frente do amor que a gente é.
e de enxergar esse amor em todos, né? Essa é a nossa única tarefa aqui, gente. Nossa única coisa. A única coisa a ser feita aqui. Hum. E a gente tem um guia, a gente tem um professor maravilhoso para fazer isso junto com a gente, porque isso é só junto com ele, porque nós mesmos não temos, não temos como fazer sozinho. Precisa servir uma ajuda de fora do sonho, de fora do tempo, sabe? Hum. Que vê tudo como o que realmente é, né? Uma grande ilusão, uma grande mentira. Mas não é isso que a gente está vendo, né? A gente não está vendo isso aqui como uma grande mentira, né? É. Agora, não, né? Mas essa é a minha oração. Essa é a minha oração. E eu nem sei, Jesus, como é que eu viveria num mundo onde fosse tudo de brincadeira, né? Fosse tudo de mentira. E é isso. Mas a É. gente tem um guia para nos guiar a cada passo, né? E enquanto a gente ainda segurar alguma coisa, tá tudo bem, porque nada aconteceu mesmo, né? Até a gente realmente voluntariamente entregar isso e desistir dessas ideias, né? Então, É. é perfeito. Perfeito. Em termos práticos, né, disso que a Paty está falando, né, é exatamente, por exemplo, podemos citar aqui um exemplo de uma reunião que nós temos que fazer hoje à tarde, né? Então, veja o quanto, dependendo da reunião, né, do teu compromisso com essa reunião, se você vai fazer uma apresentação, né, para uma pessoa, para várias pessoas, né, veja o quanto a gente já começa a sofrer em relação a algo que nem aconteceu ainda, né? Então, né, vamos lembrar que o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, ele não está no tempo linear. O Espírito Santo está no instante santo, está no agora, né? E o Espírito Santo está na nossa mente, não no mundo, né? Então, assim, a gente só vai conseguir ter essa orientação do Espírito Santo no momento, no agora, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo e conforme elas vão acontecendo, a gente vai pedindo para o Espírito Santo, naquele momento presente, no agora, uma nova interpretação sobre tudo isso que está acontecendo, né? O Espírito Santo não vai mudar nada lá na frente, né? Porque Não. ele não está no tempo linear, ele está na nossa mente e ele está no agora, somente no agora. Uhum. Sempre no agora, quando a gente se sentir com medo, transtornado, equivocado, a gente chama o Espírito Santo, que ele está na nossa mente, e pede para o Espírito Santo trazer para a gente uma nova interpretação sobre aquilo que nós estamos sentindo, que é normalmente que é sobre o que está acontecendo no mundo fora da nossa mente. Então, sobre tudo aquilo que eu estou vendo e sentindo que está acontecendo fora da minha mente. Então, o propósito do Espírito Santo para o tempo, ele nos ensina a conduzir de volta para nossa mente, aonde a correção tem que acontecer. É só isso que o Espírito Santo faz. Tá bom? Então Vamos vamos lá, que eu lá. acho que agora que vai terminar de responder tudo isso aqui. É o parágrafo 6, né? É, Ou é o 5? é, É o 6. Tá. Você quer ler bem? Pode ler. vamos lá. Então vai. É precisamente das figuras sombrias do passado Uhum. que tens que escapar. Aí, ó, tudo que a gente falou. Elas não são reais e não têm influência sobre ti, a não ser que as traga contigo. E como é que a É uma gente decisão. traz? Essa é uma decisão nossa, trazer ou não trazer E o como é que a passado para o gente mundo. traz com a gente? É isso, através dos pensamentos de tempo, né? Elas carregam as manchas de dor na tua mente. Orienta
alertando-te para atacar no presente, em vingança de um passado que já não existe. Essa decisão é uma decisão de dor futura. Uhum. Algo A que não nem ser, aconteceu. Algo que nem aconteceu, muito provavelmente não vai acontecer do jeito que você está pensando. não E a sabemos, gente já está projetando isso lá e sofrendo antes. e não sabemos se vai acontecer, se não vai, não importa. É agora que o que está vivo, sabe? Uhum. Porque eu também não posso ficar com essa garantia. Ah, não, não vai acontecer. Não, eu não sei. Eu não sei nem o que aconteceu, Espírito Santo. Reinterpreta para mim. O que, que é isso? Sabe? Nossa, gente, ajuda muito. Então, e essa decisão é uma decisão de dor futura, a não ser que aprendas que a dor passada é uma ilusão, estás escolhendo um futuro de ilusões e perdendo as muitas oportunidades que poderias achar de liberação no presente. O ego quer preservar os teus pesadelos e impedir-te de despertar e compreender que eles são o passado. Poderias reconhecer um encontro santo se o estás percebendo apenas como um encontro com o teu próprio passado? Possível, né? Pois não estarias te encontrando com ninguém. E o compartilhar da salvação, que faz com que o encontro seja santo, estaria excluído da tua vista. O Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo porque tu o és. Ah, gente, parece muito que a gente encontra pessoas, né? A gente se encontra com a gente mesmo. Eu não me encontro com o Luciano. Eu encontro com a minha percepção de Luciano. Gente, se a gente entender isso, eu não me encontro com ninguém. Eu me encontro com a minha própria percepção dessa pessoa que eu tô vendo agora aqui na minha frente. É impossível eu encontrar Luciano, mas eu encontro o que eu interpreto sobre Luciano, o que eu penso sobre Luciano, o que eu percebo sobre Luciano. E assim somos todos nós. Então, o Espírito Santo ensina que sempre encontras a ti mesmo e que o encontro é santo porque tu o és. O ego ensina que sempre encontras o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. Vamos ver o que a Pri escreveu aqui. Se tudo aqui já aconteceu, então mesmo que eu pense estar olhando para o futuro, ainda estou olhando Para o para o passado. passado. Tudo é passado aqui, inclusive o tempo presente. Sim, Sim, sim. porque às vezes me pego com expectativas de que o futuro tem algo novo para mim. É exatamente isso, Pri. É só para não ir com esse conforto de que pode ser que aconteça diferente, porque não é sobre isso, né? Hum. Aconteça na forma mesmo, né? Não é para se contentar com isso, não. Obrigada, Pri. Sim, sim. Tamo junto aí nessas expectativas. Ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre a gente refletir um pouco sobre a gente estar vivendo no passado, né?
Então, como eu disse ontem, né, o que a gente vive, o momento que a gente vive agora é um momento de julgamentos, um momento de crenças, né? E isso tudo, julgamentos, crenças, elas estão no passado, elas estão numa memória, elas estão em informações que chegaram para a gente guardou nessa memória, né? E a gente interpreta baseado nas nossas crenças, né? Então, tudo que nós estamos interpretando agora são informações baseadas no passado. Então, nós estamos vivendo no passado, por mais que isso seja muito louco. Mas o que não é louco nesse mundo, É, né? Então, é muito interessante isso, né? Então, tem inclusive uma seção no livro que Jesus fala que a gente está vivendo nesse mundo em retrospectiva. Ou uhum, seja, como se a gente estivesse voltando, e é o que nós estamos fazendo, nós estamos voltando, né? Parece que nós estamos indo para frente, não, nós não estamos indo para frente, nós estamos voltando, né? Porque o voltar nada mais é do que a gente voltar para aquele momento, né, inicial, daquele pensamento original, né, e a gente perceber que aquilo lá foi apenas um equívoco. E aí e a sim, gente nós lembrar que vamos foi despertar. corrigido, né? Já foi corrigido e a gente vai despertar desse sonho. Eu adoro quando tem, acho que Uhum, é lá no comecinho do livro texto ele fala, à medida que avanças, uhum, retornas. Adoro. exatamente. Deixa eu Tem ler até aqui tem, desculpa, amor. tem até uma analogia, no próprio livro texto, tem uma analogia que Jesus fala de um tapete, que o Hum, tempo é como se fosse um tapete que ele se desenrolou, e né, agora? no Agora ele momento tá dessa, voltando. exato, né, no momento desse pensamento equivocado, da diminuta e sã ideia, é como se um tapete grande fosse desenrolado, então isso seria como se fosse uma analogia do tempo. E agora, conforme a gente vai, né, praticando o perdão, A né, gente a vai gente vai, voltando. vai entregando todas essas crenças para o Espírito Santo reinterpretar tudo isso para a gente começar a ficar mais no instante santo. Esse tapete vai voltando, vamos dizer, ele vai voltando a enrolar, né? Ele desenrolou e agora ele vai enrolar novamente para mostrar que o tempo não é nada, né? Que o tempo foi um grande truque do nosso ego para deixar a gente preso no mundo. Uhum. Vou ler aqui então a última sentença. O Tá. ego ensina que sempre encontras o teu passado e porque os teus sonhos não foram santos, o futuro não pode ser santo e o presente é sem significado. Uhum. É. Você acha que a gente lê mais um parágrafo? Eu acho que tem É? tudo a ver. Então vamos lá então. Parágrafo 7. É evidente que a percepção que o Espírito Santo tem do tempo é exatamente oposta à do ego. A razão disso está igualmente clara, pois eles percebem a meta do tempo de maneiras diametralmente opostas. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como de tomar a, desculpa, vou voltar. O Espírito Santo interpreta o propósito do tempo como o de tornar a necessidade do tempo desnecessária. Desnecessária. Ele considera a função do tempo como temporária, servindo apenas à sua função de ensinar, que é temporária por definição. A sua ênfase, portanto, recai sobre o único aspecto do tempo que pode se estender até o infinito, pois o agora é a noção mais próxima de eternidade que esse mundo oferece. É na realidade do agora, sem passado ou futuro, que está o começo da apreciação da eternidade. Gente, que coisa mais linda! Uhum. Pois só o agora está aqui,
e só o agora apresenta as oportunidades de encontros santos nos quais se pode achar a salvação. Uau! Nossa Senhora, que coisa mais linda, que parágrafo lindo. Percebe então que, olha só, né? Como e o Espírito Santo ele tá no agora. Por isso que sempre o que tá vivo aqui, ele tá pronto para ser curado, né? Então, se eu tô trazendo, né, se ali eu me pego, né, trazendo essas memórias sombrias, e gente, e tem muita memória sombria, tá? Não precisa ter acontecido nada muito uau, assim, digno de Hollywood para ser memória sombria, tá? Um franzir de testa é uma memória sombria em alguma situação, tá bom? Então, é muito legal, assim, então a gente, se naquele momento, né, eu me pego ali imersa nessas sombras, vamos dizer assim, né, e eu me lembro, né, desse agora, aqui, com o treino, a gente vai ofertando mesmo. Nossa, Espírito Santo está aqui. Limpa, purifica. Quero olhar isso com isso para você. Estou reconhecendo aqui que eu estou trazendo o passado e fazendo dele uma verdade aqui para mim, né? Fazendo uma verdade dele agora, né? E, e aí toda maravilha acontece mesmo na nossa mente, porque ele vai limpando, ele vai purificando, conforme a gente vai entregando, conforme a gente vai abrindo espaço para a verdade, sabe? Conforme a gente, o nosso, o nosso caminho vai ficando claro, os conflitos, eles aparecem. Porque esse caminho é um caminho da sombra para a luz. Então, se a gente está nesse caminho, a gente vai, conforme ele vai ficando mais claro, os conflitos vão ficando mais claros. Para quê? Para eu transcender. É óbvio, né? Porque enquanto eles estavam obscuros, as coisas aconteciam e eu me sentia mal, eu não sabia o que, por quê, onde, culpava o primeiro que passava na frente. Não, agora a gente começa a compreender e cada passo que a gente dá na luz, o conflito, ele emerge. A gente vê, a gente vê. E aí tudo se torna uma oportunidade. O nosso dia se transforma numa oportunidade de perdoar, de fazer esse nosso para casa junto com o Espírito Santo, né? Então, é isso. E conforme a gente cada vez mais vai fazendo isso, a gente vai experimentando muita paz, sabe? Porque você vai vendo que isso era só uma sombra. E sombra não tem consistência. E aí você se torna mesmo assim, sabe? Um perdoador, sabe? Que é isso, né? Tudo que vai aparecendo, porque quando o caminho tá claro, o que vai aparecer? Aquilo que não é, aquilo que tá te impedindo de caminhar. Então, é isso, basicamente, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né, que o nosso dia é uma sala de aula. Se a gente enxergar o nosso dia como uma sala de aula e dentro dessa sala de aula cheia de oportunidades, né, para a gente perdoar, e quanto mais a gente perdoa, né, quanto mais a gente pratica o perdão verdadeiro, que nada mais é de tudo isso que a gente está falando aqui, mais vai se tornando mais rápido, eu vou voltando mais rápido, eu já não sinto tanto medo, sabe? Eu vou me tornando mais pacífico com as coisas que parecem me acontecer. Porque eu sei por que está acontecendo. Por que está acontecendo? Só para mim perdoar. Está acontecendo exatamente porque eu disse sim. Eu quero viver uma vida, e não é nem sobre essa vida. Eu quero experimentar um estado mental de vida, de presença, de verdade, né? Eu tenho esse pedido.
Eu sei que todo mundo que está aqui em algum lugar tem, e todo mundo, esses 8 bilhões de pessoas, também querem isso. Pode ser que tem algumas que ainda não sabem disso, mas todo mundo quer. E todo mundo vai um dia querer isso. Mas, como todo mundo não importa, o que importa é o que eu quero fazer, é a minha parte. Porque lembra, como eu disse, eu não conheço o Luciano, eu conheço a minha percepção do Luciano. É isso que eu conheço. Por isso que muitas vezes uma mesma pessoa, várias pessoas têm interpretações diferentes dela. Porque é isso, ninguém conhece ninguém, todo mundo conhece a partir da sua própria lente. Por isso que a cura, eu sou responsável só pela minha cura. Eu não sou responsável pela cura de ninguém, né? Então, e conforme você vai seguindo e praticando, você vai se tornando mais pacífico mesmo, né? Um estado mental de mais descanso. Então é isso. Nossa, É isso, nossa, essa que é a minha lindo. oração, gente. É, que lindo. Nossa, quanta coisa está emergindo, né? Nessas lives de manhã aqui para nós. Nossa, a gente, a gente só tem que Só agradecer por vocês estarem agradecer. aqui, É, aqui nossa. sustentando, né, esse momento lindo aqui para a gente poder expor tudo isso, porque isso nada mais é do que expor nosso ego, Uhum, para que tudo isso seja uhum. curado na nossa mente. Uhum. A gente só tá falando da gente mesmo aqui, viu, gente? A gente não tá falando para ninguém, não. Mas é isso, É nossa. isso, amores. Obrigado, obrigado. Um lindo dia para vocês. Amanhã a gente volta aqui, né? E se vai terminar ou não, né, a sessão, a função do tempo, que foi uma sugestão da Adriana, não importa. O que importa é o agora. Isso que É isso importa. aí. Então, seguimos juntos, né? Seguindo sempre a orientação do Espírito Santo, que é o nosso novo professor agora, né? Mostrando para a gente, né? E confiando de que a separação do nosso Pai nunca aconteceu. É isso, amores. Vamos juntos. Beijo grande para vocês. Lindo Beijo, fiquem dia. com Deus. Beijo. Até Beijo. amanhã. Tchau.